Olá, meu nome é Luciana Matos e este é o meu canal Mergulhando na Palavra. Sejam todos bem-vindos. E hoje quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 10, onde relata a cura de um mendigo aleijado. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. "Olhe para nós", disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: "Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande." Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na Porta Formosa. E ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Uau! Que palavra abençoada! Aquele homem era levado todos os dias à porta do templo para mendigar. Foram anos naquela situação. Quantas pessoas passavam por ele e muitas vezes nem o enxergava. E com certeza ele havia se conformado a viver naquela situação. A mente dele já estava cauterizada, ele achava que não tinha mais nada a não ser sentar naquela porta e pedir todos os dias. Sem esperança de cura e dependendo das moedas que lhe eram oferecidas pelas pessoas que entravam na casa de Deus. Ninguém colocava ele dentro da casa do Senhor. As pessoas o colocavam na porta, do lado de fora. Mas naquela tarde algo diferente aconteceu. E a sua vida mudou para sempre. Ao se deparar com Pedro e João, ele fez a mesma coisa, porque era aquilo que ele já estava acostumado a fazer
ele pediu uma esmola. Mas aqueles homens estavam tão cheios da presença do Senhor que eles perceberam que o que aquele homem precisava não era daquelas moedas, e sim de uma vida transformada. E Pedro deu realmente aquilo que ele tinha. Ele estava totalmente cheio do Espírito. E ele sabia que ele podia curar aquele homem. E se Pedro tivesse uma moeda para dar àquele homem sofrido, ele teria lhe proporcionado somente uma satisfação momentânea. Mas não mudaria a situação. Porém, o que o apóstolo tinha para oferecer àquele mendigo valia muito mais do que ouro e prata. Ele tinha a palavra de Deus. E muitas vezes você também tá recebendo somente aquilo que está sobrando na vida de outras pessoas. E o Senhor quer te elevar num patamar muito mais alto. Para de mendigar aquilo que está sobrando das pessoas. Pede algo extraordinário ao Senhor, porque Ele é fiel para nos dar. E quando Pedro falou, o que eu tenho eu te dou, aquele homem deve ter ficado com uma cara assim tão perplexa, porque ele necessitava, a mente dele já estava cauterizada e ele imaginava que a única coisa que ele precisava era daquelas moedas. Mas o Espírito Santo age por meio de seus servos para levar a palavra de fé àquele homem. E a todos os que sofrem com doenças, vícios, problemas na família, na vida amorosa ou nas finanças. Uma única palavra de Deus muda tudo. Uma única palavra vindo do Senhor muda a sua vida. E esse é o segredo do milagre. Quando a pessoa crê de fato na palavra de Deus, não importa o tamanho ou a duração do problema. A fé no nome do Senhor Jesus, que é a palavra viva, faz o milagre acontecer. E todos aqueles que são ungidos pelo Espírito Santo têm autoridade espiritual para ministrar cura aos enfermos e a libertação dos oprimidos. Onde estão esses homens ungidos? O Senhor Jesus falou que faríamos muito mais do que Ele fez. E deve ter sido uma coisa tão tremenda quando aquele homem entrou no templo e aqueles religiosos puderam ver ele de pé, saltando, louvando o nome do Senhor, dentro da casa de Deus. Deve ter sido maravilhoso. E muitos se encheram de admiração e assombro quando viram um homem
que fora aleijado e agora estava de pé. Bem como muitos ficam pasmados hoje diante dos milagres. Curas de doenças consideradas incuráveis, libertação de vício e restauração familiar e financeira são apenas alguns sinais alcançados pelo poder da fé. O mesmo Jesus que curou e fez grandes milagres no passado continua vivo e poderoso para transformar a vida de todos os que exercitarem a fé na sua palavra. Aleluia. A cura daquele homem o tornou uma testemunha viva do poder de Deus. E ao se juntar aos apóstolos, ele atraiu uma grande multidão que logo ouviu a mensagem anunciada por Pedro. Então, através daquela vida e daquele testemunho, outras pessoas foram alcançadas. Não podemos nos calar diante daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Porque aquilo que a gente passou vai servir de testemunho e vai fortalecer e vai curar e vai transformar outras vidas. Todo poder e toda autoridade nos foram dadas em nome de Jesus. E por isso é que recebemos não apenas os milagres que queremos, mas acima de tudo, a salvação. Quantas pessoas, ao ouvir este milagre, esse testemunho, foram alcançadas e foram salvas. Aleluia. O que fica para mim nessa mensagem é que muitas vezes o que achamos que precisamos não é realmente aquilo que precisamos. Aquele homem achou que precisava das moedas para aquele momento saciar sua fome. Para ele era aquilo que ele necessitava. Mas para Deus, ele necessitava de uma coisa muito maior, porque aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida é infinitamente maior do que pensamos e que imaginamos. Que essa palavra possa entrar no coração de cada pessoa que ouvi-la. É o que eu desejo, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. E até o nosso próximo encontro.